O cérebro não mede a inteligência das pessoas pelo conteúdo, ele mede através de sinais. A forma como se fala, a escolha das palavras, a forma como se age, tudo isso se combina para o cérebro de alguém decidir se você é inteligente ou não. Eu analisei a comunicação de algumas das pessoas mais brilhantes e percebi que elas utilizam variações, pequenas variações de um mesmo sistema. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 3 fundamentos desse sistema, que se você aplicar, as pessoas vão confiar em você mais rápido, elas vão te respeitar e você vai ser visto como a pessoa mais inteligente da sala. Meu nome é Elton Silva e nesse canal eu falo sobre oratória e comunicação do mundo real. O cérebro reconhece 3 sinais para definir se alguém é inteligente ou não. Esses sinais são a articulação, a certeza e a estrutura. Se qualquer um deles estiver faltando, o cérebro vai entender que tem alguma coisa errada e ele não vai conseguir tomar uma decisão muito rápida. Mas se você dominar esses 3 fundamentos, inevitavelmente as pessoas vão perceber você como alguém muito inteligente. O primeiro fundamento é a articulação. A articulação é a fluidez da sua mensagem. É muito mais do que só pronunciar as palavras de forma correta. Isso é importante, mas o que mais importa é quão fácil é para as pessoas entenderem o que você fala. Nesse caso, um dos principais exemplos, talvez o maior exemplo que a gente tenha hoje, é o Neil deGrasse Tyson. Ele trata de assuntos muito difíceis, mas ele consegue passar a mensagem dele de forma que todo mundo consegue entender. Ele conta que em 1995, ele deu uma entrevista, foi a primeira entrevista dele. E quando ele chegou em casa, quando ele foi assistir na televisão, ele percebeu que a maior parte do que ele tinha falado foi cortada pela emissora. Isso aconteceu porque quando ele foi falar, quando ele foi dar as respostas, ele tentou ser o mais científico possível. Então, usando termos técnicos, usando uma linguagem que não era linguagem comum. Um dos maiores erros de quem tem muito conhecimento é tentar parecer que tem muito conhecimento. Isso deixou ele muito frustrado e ele começou a treinar técnicas para que ele pudesse passar as ideias, passar as informações de forma que todo mundo conseguisse entender. Ele passou a utilizar uma técnica que os americanos chamam de sound bites. São pequenas frases muito curtas, mas que trazem um efeito praticamente imediato. Então, para você conseguir dominar a articulação, você pode adotar alguns desses passos. Primeiro, use frases curtas. A atenção das pessoas é curta e o cérebro ele tem uma certa limitação para conseguir acompanhar o que se fala. Se você chegar no ponto em que falta ar, você já falou demais. Então, não demore muito para terminar a sua frase. Segundo, utilize uma ideia de cada vez. Um dos segredos do Neil deGrasse é que ele consegue falar de assuntos muito complexos, fragmentando esses temas em pequenas ideias. Ele consegue concatenar essas ideias numa sequência lógica para que as pessoas entendam um conceito mais amplo, um conceito mais complexo. Não atropele os conceitos. Utilize uma cadência de ideias para que você consiga articular bem os seus pensamentos. Terceiro, fale mais devagar do que o seu ritmo natural. Esse é um assunto que eu já falei algumas vezes em alguns vídeos aqui do canal, porque quando a gente fala muito rápido, principalmente se a gente está numa situação de ansiedade, de nervosismo, a nossa reação natural é tentar terminar aquilo mais rápido, tentar correr para terminar. Só que quando a gente acelera, a nossa própria fala, ela acaba se atropelando. Você começa a emendar uma palavra em cima da outra, você perde a sua linha de raciocínio. Então, quando você reduz a sua velocidade de fala, você dá tempo para o seu cérebro, você dá tempo para o cérebro das outras pessoas entender o que você está falando. Fale um pouquinho mais devagar do que o seu ritmo natural de fala. Quarto, finalize com firmeza. Se você reparar, nesse vídeo até agora, todas as frases que eu termino, ou todas as ideias que eu termino, eu sempre termino com uma espécie de tom descendente. Você terminar com firmeza não é falar com voz brava, como se você estivesse brigando com alguém. É falar de uma forma em que você consegue finalizar descendo a tonalidade da sua voz. Lembre-se, você deve focar em fazer o espectador parecer inteligente e não em demonstrar o quanto você sabe. Agora, mesmo se você dominar o fundamento da articulação, ele sozinho não vai fazer todo o trabalho. Você precisa dominar os outros fundamentos. E isso nos leva ao segundo fundamento, que é a certeza. O fundamento da certeza tem a ver com a forma com a qual você fala, a segurança que você passa para as outras pessoas. Você já deve ter visto
pessoas dando maus conselhos, mas quando elas falam com muita segurança, com muita certeza, a probabilidade delas serem ouvidas é muito grande. Ao mesmo tempo, pessoas que dão bons conselhos, muitas vezes falando de forma hesitante ou falando sem tanta segurança, a probabilidade delas serem ouvidas é muito menor. E um bom conselho que eu posso te dar agora é deixar o seu like aqui no vídeo. O YouTube ele reconhece que o vídeo é relevante e eu consigo entender também que eu estou sendo útil para você. Em relação à certeza, parece algo irracional e de fato é algo irracional. O cérebro ele prefere confiar na forma como as pessoas falam do que ter que analisar cada argumento, porque é muito mais trabalhoso olhar argumento a argumento e decidir se aquilo faz sentido ou não. Você quer ver um exemplo interessante? Imagina dois médicos dando o mesmo diagnóstico de uma doença grave e falando de um tratamento experimental. O primeiro médico fala algo parecido com isso. Olha, a gente não sabe se esse tratamento vai dar certo. Pode ser que funcione, mas não tem como a gente garantir. E o segundo médico fala algo parecido com isso. Olha, nós temos algumas chances com esse novo tratamento. Ele é ainda experimental, mas nós vamos fazer o melhor possível para que a gente consiga o máximo de resultado. Qual desses dois médicos você escolheria? Eu tenho certeza que eu escolheria o segundo. Apesar de os dois médicos não saberem se o resultado vai dar certo ou não desse novo tratamento, o segundo médico ele passa muito mais segurança, ele passa muito mais confiança. Esse é o fundamento da certeza. Quer um outro exemplo disso? O professor Mário Sérgio Cortella. Tem mais de 50 livros escritos no Brasil e ele com certeza é uma autoridade indiscutível na área da filosofia. E aí você pode até falar, poxa, mas para o professor Mário Sérgio é muito fácil para ele transparecer autoridade, para ele passar segurança. Mas entende uma coisa, ele é filósofo, ele não trabalha com ciência exata. O trabalho dele é falar sobre incertezas. E essa é a melhor parte. Ele utiliza técnicas que eu e você podemos usar tranquilamente no nosso dia a dia. E aqui vão algumas básicas que a gente pode começar a utilizar ainda hoje. Primeira técnica, use frases afirmativas. Mesmo que você não saiba o resultado, mesmo que você está falando de algo que não tem como garantir, você pode falar, olha, nós temos boas chances de que isso funcione. Segunda técnica, evite frases duvidosas ou frases que geram dúvida. Eu acho que, talvez, mais ou menos, pode ser que... Essa, na verdade, é uma técnica espelhada da primeira. Enquanto você utiliza frases afirmativas, você evita frases que soem duvidosas. Terceira técnica, evite explicar demais. Quando a gente tenta se explicar demais, acende um alerta no cérebro das outras pessoas que faz parecer que a gente está tentando enrolar elas. É muito comum entre pessoas mentirosas tentarem dar detalhes demais ou pessoas que estão tentando enrolar alguém darem detalhes demais. Isso faz parecer que elas estão tentando te convencer mais do que o necessário. Se forem realmente necessários mais detalhes, as pessoas vão dar sinais, elas vão fazer perguntas. Se isso não acontecer, simplesmente termine o seu ponto e finalize ali. Quarta técnica, fale com calma. Utilize um tom de voz adequado. O erro de algumas pessoas que começam a tentar falar com mais certeza é muitas vezes falar de um tom meio impositivo, falar de forma agressiva. Mantenha o seu tom, mantenha a naturalidade da sua fala. Isso, na verdade, vai fazer com que as pessoas confiem mais em você. Você finalizando os seus pensamentos, as suas ideias de forma assertiva, mas sem usar um tom agressivo, vai realmente fazer parecer que você sabe do que está falando. E aqui vai uma verdade da vida. As pessoas tendem a acreditar e a confiar muito mais em quem soa confiante do que em quem realmente está certo. E agora que você já entendeu quais são os fundamentos da articulação e da certeza, você precisa entender qual é o fundamento da estrutura. Na comunicação, a estrutura é um esqueleto que sustenta a sua mensagem. Ela deve seguir uma lógica que facilite a compreensão das outras pessoas. Olha o exemplo do professor Clóvis de Barros. No vídeo mais visto dele no YouTube, ele está dando uma bronca nos alunos. E ele começa com uma ideia muito simples. Você tem brio? Quer dizer, você tem capacidade ou você tem disposição para fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que seja difícil? E logo na sequência, ele diz o seguinte, para que eles peguem 3 páginas
de um livro difícil, um livro complexo, e eles façam a leitura dessas 3 páginas. Ele avisa que parece fácil, mas na verdade é algo que vai ser difícil, vai demorar. Eles vão ter que ler, vão ter que reler de novo. E aí ele abre uma espécie de porta na mente dos alunos. Só que naquele momento, os alunos ainda não sabem o que está acontecendo, eles ainda estão esperando o que vai vir depois. E quando eles pensam que vai vir uma conclusão, na verdade vem um tapa na cara da turma. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar. E só depois de tudo isso é que vem a conclusão de verdade. Ele diz o seguinte: você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso onde for. Eu não vou nem entrar aqui no contexto do vídeo, nem no mérito do que ele estava falando. O que importa pra gente aqui é a forma que ele faz isso. E ele utiliza claramente uma estrutura muito conhecida, inclusive tem no livro Pense Rápido e Fale Melhor, do professor Matt Abrams, que é a chamada de What, So What and Now What. A gente pode traduzir isso como o que, por quê e agora. É uma estrutura de 3 partes que ele explica o assunto, ele fala o porquê aquele assunto é importante e ele coloca quais são os próximos passos, o que precisa ser feito depois. Se você reparar, ele tem uma pequena variação. Ele explica o que é o assunto, ou seja, você tem brio, você tem capacidade ou disposição para fazer aquilo que tem que ser feito. O porquê? Poxa, se alguém criou uma ideia, a nossa função é só entender a ideia que alguém criou lá no passado. Se a gente não consegue, se é difícil pra gente, é aí que a gente precisa do brio, que a gente precisa dessa disposição, dessa garra de conseguir tentar entender alguma coisa que nem foi a gente que criou. E por último, o e agora, ou seja, quais são as próximas etapas, o que tem que ser feito com isso depois, é o que ele fala para os alunos. Olha, senta a bunda na cadeira e melhora a tua capacidade de pensamento. Se você for no canal do professor e olhar os comentários desse vídeo, você vai perceber que todo mundo entendeu claramente o que ele quis dizer. Além da mensagem dele ser uma mensagem profunda, ser um chacoalhão em todo mundo, um puxão de orelha na gente, ele utilizou uma estrutura muito fácil de assimilar, de entender qual era a mensagem que ele queria passar. Além dessa estrutura, existem algumas que são muito frequentes, que são estruturas coringa que você pode utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida pessoal, sem nenhum problema. Vamos lá então olhar quais são essas estruturas? Primeira estrutura, ordem cronológica. Se você está contando uma história ou está falando sobre um acontecimento, coloque esses acontecimentos, coloque os fatos em ordem cronológica. Isso facilita demais a compreensão das pessoas. Por exemplo, no direito, quando a gente está fazendo uma ação judicial, fazendo uma peça judicial, e a gente precisa explicar os fatos que levaram a gente a colocar aquela peça, aquele processo, sempre se utiliza a ordem cronológica. No mundo real, a gente não está falando de Pulp Fiction. Não faça isso. Coloque os fatos na ordem cronológica para facilitar a compreensão das pessoas. Segunda estrutura, problema, solução, benefício. Essa é uma das estruturas mais antigas que se tem conhecimento. Se você quer convencer alguém de alguma coisa, se você quer persuadir alguém em alguma coisa, a estrutura problema, solução, benefício é a mais básica e a mais utilizada no mundo. Problema, você coloca quais são as dificuldades, qual é o objeto da sua fala. Solução, como é que a gente vai resolver essa questão? E benefício, quais são os efeitos que a gente vai atingir a partir do momento que a gente implementar essa solução. A terceira estrutura é a estrutura PrEP. Ela é muito utilizada no contexto profissional e ela se refere ao seguinte: primeiro, ponto. Ponto é o assunto, é o objeto da sua fala. Você vai utilizar isso em reuniões, em apresentações, até em e-mails. Fica fácil de você conseguir organizar suas ideias e fica fácil da outra pessoa entender o que você está falando. R significa razões, ou seja, são os motivos, as justificativas de você estar abordando aquele assunto. O E são exemplos. Se você estiver falando, por exemplo, de números, você pode usar um cálculo, fazer um cálculo simulado, você pode usar estatísticas.
Você pode utilizar cases de concorrentes, você pode utilizar notícias, enfim, são exemplos que vão reforçar o seu ponto. IP, você vai repetir o seu ponto, mas agora num tom de conclusão, num tom de fechamento. Quando você domina esses 3 fundamentos, articulação, certeza e estrutura, você não precisa mais se esforçar para parecer inteligente. As pessoas vão achar que você tem o dom da comunicação, as coisas vão acontecendo de forma natural. E para te ajudar nessa tua jornada de melhorar a sua comunicação e a sua oratória, eu preparei um material simples, prático, didático, que vou deixar no link aqui na descrição. E você, já passou por alguma situação que teve a sua inteligência subestimada? Conta pra gente aqui nos comentários como é que você passou por isso. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.